Essa palestra ela faz parte, né, para quem está entrando pela primeira vez aqui e participando do nosso evento. Essa palestra ela faz parte, né, do nosso projeto aí que os colegiados de física, tanto da Unifap quanto do IFAP, né, a gente se reuniu e a gente vem fazendo uma série de palestras aí toda semana, né, a gente traz um convidado aí, alguém de fora, né, e dessa semana não precisou ser de fora, né, foi feito esse convite aí para mim fazer essa apresentação de um tema que foi uma parte, né, da minha pesquisa de doutorado. Então o que eu vou falar hoje é só um pedaço ali, uma parte dessa pesquisa do trabalho de doutorado. E é algo que é interessante porque tem, de certa forma, um contexto, né, contexto local, né, envolvido aí, relacionado com a tapioca, né. Então, vou iniciar a apresentação aqui. Apareceu aí para vocês alguma coisa? Tá aparecendo agora, né? Tudo certo aí? Isso. Estão conseguindo ver a apresentação? Agora apareceu. Foi, né? É porque agora eu já não consigo mais ver a tela ali, né? Eu só consigo ver aqui a tela do PowerPoint. Pois bem, então, é uma conversa, vai ser uma conversa assim, não tão formal, né? É mais de apresentação, de fazer uma explanação breve ali do que foi o meu trabalho de doutorado, e uma parte desse trabalho é relacionado à obtenção de nanopartículas de óxido de zinco, né, por uma rota sol-gel que foi, de certa forma, assistida, né, por tapioca, né. Foi usada tapioca aí nesse processo. Então, vamos lá. Dentro de um contexto, né, dentro da área, eu fiz o doutorado na área de engenharia de materiais, né, e dentro desse contexto de materiais, tem diversos métodos, né, de síntese que a gente pode encontrar aí para sintetizar os materiais, né? Existem na literatura aí diversas propostas, né, diversos métodos. E aí, como exemplo, aí eu trouxe alguns, né, hidrotermal, combustão, pequine, precipitação e, né, de fato, o processo sol-gel. Então, por que eu escolhi trabalhar com o processo sol-gel, né? É, Dentro desse contexto, do porquê que a gente encontra, né, diversas técnicas, diversos métodos para sintetizar os materiais, né, isso tem uma implicação direta nas propriedades, né. Então, é comum a gente encontrar que a forma como você sintetiza, como você processa o material, ele vai ter uma implicação direta ali naquelas propriedades, né? Então, por isso que a gente encontra aí diversos métodos na literatura. E do porquê que eu trabalhei com o Sol-Gel, essa é uma das razões, né? As principais que eu estou elencando aqui nessa apresentação. A questão da simplicidade, né, desse método, um baixo custo que pode ser empregado nele, a gente consegue boa reprodutibilidade, né, nesse processo, e, de certa forma, a gente consegue produzir materiais nanométricos em temperaturas, né, de tratamento térmico, que, por vezes, esse método exige, né, um tratamento térmico. A gente consegue obter esses materiais nanométricos em temperaturas menores, né, o que reforça aí a ideia de certa forma, um ganho energético, né, envolvido nesse processo. Então, recapitulando, né, os diferentes métodos de síntese que a gente encontra aí, razão disso porque
isso tem uma implicação nas propriedades, né? Seja propriedade mecânica, propriedade elétrica, propriedade óptica, propriedade magnética, enfim. Então, a forma como você sintetiza e processa o material, ele tem, de certa forma, ali uma implicação nessas propriedades. E por que trabalhar com a tapioca, né? É, a tapioca, ela vem, né, da mandioca, que a gente bem conhece. Dentro do nosso contexto regional, né, talvez para a gente aqui do norte seja uma coisa comum, corriqueira, né, mas quando a gente sai desse meio, desse contexto aqui, isso já não passa a ser tão comum, né? Tão corriqueiro assim. Então, dentro do nosso contexto da região norte, a gente tem ali que nós, quando eu falo nós, assim, o norte do país, é responsável por aproximadamente ali 33% da produção da mandioca, né, brasileira ali. O norte é o responsável por essa produção. Isso são dados aí do IBGE, considerando a safra de 2018. E, né, dentro desse processo aí do plantio da mandioca, e a gente sabe que a boa parte do processamento disso é para se fazer a farinha, né? A farinha que a gente bem, bem sabe e bem aproveita aqui. E dentro desse processo aí acaba saindo aí o que a gente conhece por tapioca, né? Que nada mais é do que um amido, né? Que está saindo, que é extraído desse processo aí do processamento ali para se chegar na farinha, né? E esse amido, ele é constituído, né, por dois polímeros, né, a amilose e a amilopectina, que eles se diferenciam ali em razão de que a amilose ela é considerada mais linear, né, a cadeia dela é mais linear, e a amilopectina ela tem umas ramificações aqui, né, por essas ligações aqui. É, essas hidroxilas aqui, elas não foram, a princípio, circuladas de propósito, mas dentro dessa referência que eu peguei aqui, é interessante porque eu consigo aproveitar, então, essa tensão que esse círculo está trazendo aqui para essas hidroxilas aqui. Então, o amido ele é constituído por esses dois polímeros, né, amilose e amilopectina. E a tapioca, né, a gente considera, a literatura considera isso como um polímero natural, né, um biopolímero, que tem, de certa forma, um baixo custo envolvido nisso, e essa fonte botânica, né, ela é renovável, né, de certa forma, porque você vai lá e você consegue plantar mandioca, né, claro, nas condições ali adequadas, né, do manejo do solo ali, então você consegue plantar ali tantas vezes necessário, né? Então, por isso que pode-se considerar ela como, né, um recurso ali renovável ali, nesse sentido, nesse quesito, né? E esses teores aí de amilose e amilopectina, né, presentes no amido, é variável conforme a fonte botânica, né? Então, por exemplo, ali, ó, o amido de mandioca, né? A nossa tapioca ali. De acordo com essa referência aqui, tem uma porcentagem ali de amilose, né, de 17%. Já o amido, que vem do milho, já tem ali uma porcentagem de 28% de amilose. Então, esse teor de amilose e amilopectina aí, ele é variável conforme, né, a, a, a variação botânica aí, de onde se extrai esse amido. E em razão disso, né, dessa diferença aí desses dois polímeros aí, do percentual desses dois polímeros que compõem o amido, a gente encontra aí diferentes temperaturas de gelificação. Então, a gente que conhece o tacacá, né,
a gente gosta de tomar o tacacá, a gente vê ali, então, que quando tu mistura ali a água, a tapioca e a água, né, aquece isso, né, depois de um tempo ele vai virar a goma ali do tacacá, né. Então mudou ali a viscosidade, né, a gente diz ali que, né, ocorreu uma transição ali para né, na forma de um gel, aquele do material. E essa temperatura de gelificação aí, ela é influenciada diretamente ali por esse teor de amilose e amilopectina, né? Então a gente tem um range aí entre 55 e 80 graus Celsius aí, a depender do teor de amilose e amilopectina presente ali no amido, né? Que tem uma correspondência direta ali com a fonte botânica, né, de origem desse amido. Bom, conhecemos ali então agora um pouco do que é a tapioca, né? É um polímero natural que a gente extrai ali da mandioca, né? E ela tem ali uma composição de dois polímeros ali, amilose e amilopectina. E agora eu apresento para vocês aqui o ZNO, né? O óxido de zinco. Esse material ali, do porquê que eu escolhi trabalhar com esse material, né? É que a gente consegue aplicar esse material em vários segmentos, né, em várias áreas. Então, eu trouxe alguns exemplos aqui para vocês. Por exemplo, uma pomada de assadura, isso aí a gente vai ali na farmácia, encontra e vê lá, ó, tem óxido de zinco. Uma célula solar de terceira geração aqui, né, chamada de célula de Gratzel. Então, é um material que também é propenso a ser aplicado, né, nesse segmento. Protetor solar também, né? Então, é com pigmento para tinta, nessa coloração, a cor branca, né? Essa pigmentação aqui é em razão também da presença desse material. O piezoelétrico aqui, né? Aqui não é não é para fazer o pão, né? Mas o exemplo que eu trouxe aqui é que a gente pode impregnar nanopartículas de óxido de zinco nesse filme aqui, nesse polímero aqui, que pode ser também feito através de um polímero natural. Então a gente impregna nanopartículas de óxido de zinco aqui, né, nesse filme, e o óxido de zinco ele tem propriedades bactericidas, né? Ele é antibacteriano. Então isso ajuda ali na conservação, por exemplo, do alimento ali se ele estiver impregnado aqui, né, nesse filme aqui. Então é um material que tem assim um range de aplicações bastante vasto. E é por isso foi um dos motivos que me levou também a trabalhar com ele, né? Na minha pesquisa do doutorado, eu trabalhei com o óxido de zinco e com o óxido de titânio, com os dois, né? E eles têm, assim, as suas particularidades, mas as aplicações também são bem semelhantes às aplicações que se emprega o óxido de zinco e que se emprega o óxido de titânio. Hoje eu vou trazer para vocês aqui basicamente só dentro alguns resultados assim focados mais no óxido de zinco. Não vou dar spoiler ainda sobre o óxido de titânio. O método, né, o processo Sol-Gel, o método, ele tem basicamente dois estágios, né? São estágios assim cruciais, vamos dizer assim, para a formação ali do que a gente pretende. A gente prepara ali uma dispersão coloidal ali e essa dispersão coloidal, né, são esses colóides aí, eles têm ali até 100 nanômetros e isso é atribuído a isso é atribuído o termo Sol e a partir disso, né, esses colóides eles começam, né, a condensar e vão formando uma rede ali e a partir dessa condensação, né, se tem ali a transição do Sol para o gel, e por isso então que o nome do processo é Sol-Gel. Esse é um processo, ele foi proposto, já tem mais de 150 anos que esse processo ele foi proposto, e ele foi concebido
Ali, basicamente, eu trouxe como exemplo aqui a formação de dióxido de titânio a partir desse precursor aqui, o teta-isopropóxito de titânio, né? Então, a partir da hidrólise desse precursor aqui, então vão formando, né, esses hidróxidos de titânio aqui, né? E depois eles começam a condensar e vão formando essa rede aqui, né? E posteriormente isso aqui ele vai vir a ser o que a gente conhece como TiO2, né, o dióxido de titânio. Então, esse é o processo que está exemplificado aqui, esse é o processo base do Sol Gel. E esse processo ele foi, né, como eu comentei, já tem mais de 150 anos que ele está aí disponível na literatura, e ao longo desse tempo todinho ele sofreu aí várias modificações, é, em razão também de atender aos diversos precursores, né, por exemplo, o óxido metálico, se eu quiser obter o TiO2, o ZNO, enfim. Então, para atender a questão dos precursores também, diversas modificações nessa rota já foram surgindo ao longo da, da, da história, né? Então, a gente consegue encontrar, por exemplo, na literatura aí processos sol-gel, que tem como agente quelante ou complexante, como alguns, isso é outra conversa para outra história, para outro momento. Água de coco, né? Então se usa ali, por exemplo, nesses processos, água de coco como quelante. Enfim, tem assim uma infinidade ali de diversos materiais que são empregados ali como quelante e que, de certa forma, fazem uma pequena alteração na rota, mas que, na essência, ainda se mantém aí como um processo sol-gel, né? E, basicamente, isso é uma das coisas que eu faço, né? Quando eu digo que o processo é assistido por tapioca, é basicamente porque eu estou colocando ali, então, né, dentro da rota, esse composto aí, esse quelante, e, de certa forma, modificando um pouquinho ali a obtenção do material. Dentro desse contexto, a gente encontra na literatura, durante ali meu período de revisão, né, buscando na literatura o que já se tinha construído a respeito desse processo, né, tanto do óxido de zinco quanto do óxido de titânio, e utilizando amido no meio, né, nesse meio reacional, eu me deparei com esse trabalho, né, de 2013, e nesse artigo, né, os autores, de fato, eles conseguiram obter, né, nanopartículas de óxido de zinco, né, e que eles chamam ali, eles obtêm isso em baixa temperatura, que eles falam ali, e fazem ali uma avaliação dessas propriedades ópticas dessas nanopartículas. Mas eles utilizaram um amido, né? E aqui que eu trago para vocês essa informação, aqui, ó, esse é o artigo ali que eu acabei de mostrar para vocês. Eles trazem então a utilização desse amido, que foi então adquirido ali por esse laboratório, alguns devem conhecer aqui, que é a Sigma Aldrich, é um dos laboratórios assim de referência que vende os produtos, os reagentes, né? A gente costuma brincar assim, padrão Sigma é um padrão, vamos dizer assim, de qualidade, né? Claro que tem outras marcas também que, que, que atendem também um certo padrão de qualidade, né, para gente. Mas o Sigma, ela tem um destaque por geralmente ser mais caro, né? Esses precursores que a gente compra de lá. Então, esse amido que esses pesquisadores utilizaram nesse artigo de 2013 foi um amido, né, vendido pela Sigma, e isso aqui, como é cotado no dólar, né, então essa informação já é uma informação um pouquinho antiga que eu tenho aqui, mas não deve estar menos do que isso, não, pode ser que esse valor ele
Se vocês forem lá no site da Sigma agora, pode ser que vocês encontrem até maior do que está aqui. Então, esse amido lá na Sigma, ele custa, 1 quilo dele custa 1.400, né, reais. Isso aí já tem um tempinho que eu fiz essa busca. Então, 1 quilo. Eles utilizaram esse amido para fazer essa síntese, né, dessas nanopartículas de óxido de zinco. Pois bem, então eu pensei, será que eu consigo então obter nanopartículas de óxido de zinco, de certa forma usando um amido, né, mais barato e bem mais barato, né? Que esse foi a tapioca que eu usei na minha tese, né? Que ela custa ali lá no preço, isso no preço de Porto Alegre, meio quilo, R$ 5, né? Aqui na feira 1 quilo, R$ 5, né? Não sei quanto é que tá isso aí. Mas enfim, então isso me deu um start, né? Será que eu consigo então obter nanopartículas de óxido de zinco, é, mesmo que com propriedades comparáveis, né? Ainda que com propriedades comparáveis, mas a ideia de se utilizar então esse quelante de baixo custo, né, trouxe, né, esse apelo aí para dentro da tese de doutorado. Então eu fui lá para o laboratório e, enfim, passei vários e vários dias ali, não foram poucos testes, foram muitos testes, até eu chegar numa rota, né, até eu chegar numa rota que eu consegui obter essas nanopartículas. Então, ali depois de muito trabalho, né, muita coisa envolvida, então eu consegui chegar numa rota onde eu pudesse, então, obter nanopartículas de óxido de zinco, utilizando, então, a tapioca como um quelante aí de baixo custo, né, envolvido nesse processo. E a rota ali que eu utilizei no meu trabalho e que a gente publicou esse experimental, vamos dizer assim, né, essa rota de síntese, a gente publicou nessa revista, na Ceramics, né, saiu começo desse ano, agora, em janeiro, uma publicação de janeiro desse ano. E a gente, então, trouxe nesse artigo aí essa rota de síntese, os parâmetros que a gente utilizou ali, as condições de síntese que foram utilizadas, né? E basicamente a rota ela consiste ali. Eu tenho as soluções precursoras, no caso aqui eu preparei, e depois, se vocês quiserem, podem e podem, né, acessar o artigo também. Vocês vão ter as informações ali mais detalhadas ali das condições né, de síntese que foram utilizadas. Então eu já preparei ali para me obter, eu fiz uma conta ali, uma estimativa para me obter mais ou menos 1 grama de pó dessas nanopartículas. Então, eu utilizei 0,3, uma solução a 0,3 molar de nitrato de zinco. Então, preparei ali essa solução de nitrato de zinco hexidratado. E uma solução também na proporção ali de 5 gramas. Ó, veja bem, então, eu usei apenas 5 gramas de tapioca, né, em 150 ml de água. Então, misturei essas soluções aí, o 0,3 de nitrato de zinco, 0,3 molar de nitrato de zinco com 5 gramas de tapioca em 150 ml de água, né? De maneira, então, que ocorre, então, tanto a hidrólise do, do precursor, né, do sal de zinco, ocorre a hidrólise dele ali, e também, sob aquecimento, o amido ele vai, como eu exemplifiquei no começo, né, a questão do tacacá, a gente vê que forma aquela goma, né, então com aquecimento vai favorecendo o processo de hidrólise aí, né, no amido. E aí, então, a gente passa de um estado, vamos dizer assim, do sol, e isso transita para o gel ali, né, a partir dessa condensação. E aí, então, quando eu tenho aquele gel homogêneo ali, então, eu deixo isso depois secando, né, numa estufa ali, no mínimo 24 horas. Secou, a gente tem dentro da, da, do contexto do processo sol-gel, é, quando a gente evapora o solvente, né, do gel, tem o que a gente chama de xerogel, é chamado de xerogel, então o material, depois que seca ali, né,
na estufa, enfim, tem outros processos de secagem. O que eu utilizei foi estufa. Então tem a formação desse material, do xerogel, e após eu submeter esse xerogel a um tratamento térmico, né, peguei ali o material e coloquei num forno, que a gente chama esse processo de calcinar, né? Então, foi um processo de calcinação. Eu fiz uma calcinação ali em 500 graus Celsius. Claro, não foi assim do nada, peguei e botei no. Não. Nesse artigo aqui tem toda a justificativa, tem todas as condições ali do porquê que foi 500, não foi 400, não foi 600, enfim. Tem nesse artigo, tem todo esse aparato aí, esse experimental envolvido. Então, eu fiz um térmico a 500 graus Celsius e né, levei o material às caracterizações, né, pertinentes, caracterizações necessárias. A primeira que a gente faz é a difração de raio-x, né, para saber se a gente formou ou não, né, o material de interesse ali. Dentro desse artigo também, quando vocês forem ler ali, eu faço também um comparativo, né, numa síntese onde eu estabeleço as mesmas condições, porém eu não coloco a tapioca, para verificar, então, se de fato a tapioca ela influencia na formação ou não de nanopartículas, e eu constatei que sim, né, o fato de ter tapioca nesse meio reacional ali, eu consigo obter nanopartículas menores do que se eu não tivesse tapioca no meio. Então, isso tudo também tem nesse artigo aqui. Como eu falei, né, primeiro que a gente faz ali foi a difração de raio-x para ver se formou ou não o material. E no difratograma aqui, pode ser que tenha alguém esteja vendo pela primeira vez, né, esse tipo de informação. Então, é uma técnica chamada difração de raio-x. E por esse difratograma aí, eu constatei, então, que eu formei óxido de zinco, tanto no experimento onde tinha tapioca no meio reacional, né, o CT com tapioca, e também no experimento onde não tinha tapioca, onde só tinha ali praticamente o nitrato de zinco e a água, né, também eu consigo formar, né, decompõe, processo de decomposição ali do nitrato e ele vai formar também o óxido de zinco. Agora, o que eu tinha comentado, né? O fato de ter tapioca no meio reacional, isso aí quando a gente faz o cálculo do tamanho de cristalito pela fórmula de Scherrer, né? A gente consegue calcular isso, tirar essa informação a partir do difratograma, né? E eu fazendo esse cálculo, então eu constatei que o meu material, né, obtido no experimento CT, onde tinha tapioca no meio reacional, ele me deu ali nanopartículas ali em torno de 30 nanômetros, 34 nanômetros. E no experimento onde não tinha tapioca, né, então as nanopartículas ali, elas ficaram ali na casa dos 80 nanômetros, né, já quase fora do que se convenciona, né, a gente convenciona, né, algo nanométrico quando ele está ali abaixo dos 100 nanômetros, né, então está quase já fora aí dessa faixa nanométrica. Então, pelo fato de ter tapioca no meio reacional, foi constatado que, né, eu consigo reduzir, né, o tamanho dessas nanopartículas. E para, né, de certa forma, ratificar a ideia que eu tinha encontrado lá na difração de raio-x, a gente foi e fez também ali uma microscopia eletrônica de transmissão, né, fez o MET, para de fato ratificar o achado lá do raio-x. E foi também constatado, né? Então, à direita aqui é o material CT, né? O óxido de zinco lá do experimento onde tinha tapioca. Eu tenho aqui partículas, por exemplo, aqui, ó, da ordem dos 32 nanômetros ali. E no experimento onde não tinha, aqui eu peguei, por exemplo, o menor daqui que eu consegui distinguir nessa imagem, né? O menor aqui é aqui em torno de 70 nanômetros, né? Então a gente consegue também, a microscopia eletrônica de transmissão também foi, né, de certa forma,
ratificou ali, confirmou, então, o caráter, nanométrico dessas nanopartículas ali obtidas com a utilização da tapioca, né? Então, a gente confirmou que a tapioca ela é um bom agente quelante, né? E, além de ser um bom agente quelante, tem um baixo custo envolvido, né, na obtenção disso aí, né? Se vocês lembrarem lá, que eu tinha mostrado do trabalho lá daqueles autores lá de 2013, eles utilizaram ali um amido que custa ali 1 quilo R$ 1.400, né? Então, não foi preciso usar esse amido, então a gente conseguiu obter resultados nanométricos utilizando a tapioca. E aí eu faço um comparativo para vocês, né, aqui, dos resultados, os principais resultados, né, daquele grupo de pesquisadores ali, daquele artigo de 2013, né, com alguns resultados da minha tese. Então, na minha tese, eu além de trazer a proposta da síntese de nanopartículas, tanto do óxido de zinco quanto do óxido de titânio, e também eu fiz de uma combinação desses camaradas, do TiO2 e do ZNO, eu submeti esses materiais também a 4 tratamentos térmicos para verificar se esse tratamento térmico tinha ou não uma influência nas propriedades ali, morfológicas e ópticas. Isso também fez parte da minha tese, foi um dos objetivos. E isso aqui já é um spoiler, a tese ainda não está disponível lá no site da universidade, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ainda não está disponível lá, né? Mas futuramente vai estar, e vocês, quem quiser depois pode ir lá consultar, mas isso aqui já é um spoiler também de um outro artigo que a gente está aí, eu estou com uma boa expectativa de que ele já seja aceito, né? Teve as correções que os revisores pediram, a gente já mandou, e eu estou com uma boa expectativa aí de que ele já seja aceito e a gente possa disponibilizar aí mais essa informação também para a comunidade científica, né, da influência do tratamento térmico nessas propriedades. Então, isso também foi composição da minha tese. Então, a fim de comparativo do trabalho aqui de Corsand e os seus colaboradores, onde eles também realizaram tratamentos térmicos aqui para observar se isso tinha influência nas propriedades ópticas. Então, comparando onde é possível, por exemplo, a 500 graus Celsius, com 500 graus Celsius deles, utilizando um amido lá da Sigma, eu obtive ali tamanhos de cristalito calculados pela fórmula de Scherrer, como eu já tinha apresentado ali, em torno de 34 nanômetros, e eles 36. Para mim é a mesma coisa, não é diferente, não é menor, né? Para mim isso aqui é a mesma coisa, tá? Dentro da mesma ordem de grandeza, né? E os 600 graus Celsius, né, 42 nanômetros também, né? Até foi uma coincidência bem interessante, porque bateu o mesmo valor, tá também dentro da mesma ordem de grandeza aí. E é interessante porque eles utilizaram aquele amido que custa lá R$ 1.400 o quilo, né? E eu utilizando a tapioca, até aqui estou conseguindo resultados comparáveis, né, com eles. Observando a microscopia eletrônica de transmissão do trabalho deles lá, a média do tamanho de partícula foi de 42 nanômetros, a minha média foi de 30. Eu também não considero isso tão expressivo, essa diferença assim, né? Não é uma coisa que a gente pode dizer, não, é bem diferente, né? Acredito que isso também está dentro da mesma ordem de grandeza, né? Então, mais uma vez, isso a 500 graus Celsius, né? Num tratamento a 500 graus Celsius. Então, mais uma vez, né? Eu conseguindo resultados comparáveis a essa literatura que utilizou um amido ali que custa R$ 1.400 o quilo. Sobre as propriedades ópticas, né? Quando eu falo em propriedades ópticas, na verdade, só foi feito aqui o cálculo do band gap, né? Nesse trabalho aqui, eles não fizeram nada além disso, do band gap. Na minha tese, eu fiz cálculos do band gap e também utilizei a espectroscopia de fotoluminescência para verificar a questão dos defeitos nativos, né?
É, muito em razão também do tratamento térmico, para ver se esse tratamento térmico ele exerceu ou não uma influência ali na questão dos defeitos dos materiais, né? Mas isso eu não vou dar spoiler para vocês, quando tiver na tese, a tese estiver disponível lá no site, vocês podem consultar. Mas aqui em termos de, de, de band gap, né, pela espectroscopia de reflectância difusa, né, que foi utilizada, os resultados, na verdade vou até passar aqui, porque o que é mais interessante é o cálculo que se faz a partir desses gráficos, né? Então, a gente consegue fazer essa continha em razão desses gráficos. E, por exemplo, aqui um band gap a 500 graus Celsius do trabalho deles, de 3,27 eletronvolts, e o que eu obtive ali é de 3,14 eletronvolts, né? E esse foi o meu resultado mais interessante, porque foi o tratamento térmico, ele aumentou o band gap, né? Ele não diminuiu. Né? No meu caso, o menor band gap que eu consegui obter foi no tratamento a 500 graus Celsius, ou seja, na menor temperatura. E por que que eu falo assim, é o melhor, o mais resultado interessante, é que a princípio, né, minha tese era para a gente fazer a aplicação desses materiais aí para células solares, por exemplo. Então, a gente quer, de certa forma, um menor band gap para aproveitar mais a radiação, né, do visível, dentro do visível, né? Então, quanto menor esse band gap, melhor aproveita ali essa radiação dentro do visível. E aí, por isso, então, que para mim esse foi o meu melhor resultado, né, da tese, em 500 graus Celsius. E, além disso, foi menor do que esse band gap foi menor do que o Gorsan e seus colaboradores aí encontraram utilizando aquele amido que eu tinha encontrado para vocês, mostrado para vocês. Então, pessoal, a apresentação foi isso, uma coisa assim bem simples, bem rápida, e mesmo para dar esse background aí e mostrar para vocês aí o que foi o meu trabalho do doutorado, né? Pois bem, tem muitas perguntas. Rapaz, eu não sabia que a tapioca era tão útil na nossa vida, né? Só pensava nela para comer. Um cafezinho. O Tiago perguntou: a água de coco é utilizada como solvente? Como quelante, né? Na verdade, no processo sol-gel, né, assistido aí por água de coco, a água de coco ela funciona ali justamente como um quelante nesse processo. Aí depois lava, tem algumas etapas, né? Se lava para tirar ali o excesso de sal, enfim. Mas é outra vertente do processo, né? Do método sol gel. Tem mais perguntas por aí? Vocês podem abrir o microfone também, se quiser perguntar direto aí, pode ficar à vontade. Boa tarde, Willis. William. E aí, Paulo? Opa. William, boa tarde. Vamos fazer assim, o Paulo e depois o Mariomar, beleza? Queria fazer Vai, Paulo. uma pergunta genérica só, assim, para esclarecimento de todo mundo. Eu gostaria de saber sobre as nanopartículas de óxido de zinco, para qual o potencial delas, né, na nanotecnologia, para que elas servem, qual a aplicação delas. Eu estudei algumas coisas sobre nanofio de óxido de zinco, né, no CBPF. Então, foi produzido alguns lá. Então, a parte de medidas elétricas, né, nanofios é um fio já bem, que não digo nem, era classificado como semicondutor, mas a resistência dele era muito alta. Então,
eu gostaria de fazer uma pergunta genérica para que todo mundo soubesse, né? Qual a aplicação das nanopartículas de óxido de zinco? Beleza. É interessante a pergunta, porque, assim, depende também tudo depende da aplicação, mas de uma maneira genérica, ele tem um potencial, por exemplo, em sensores, né? Pode ser utilizado como sensores de gás, nas próprias células solares de terceira geração, né? É, Hoje em dia já se fala até em células solares de quarta geração, né, que é como outra classe de materiais, mas tem um potencial tecnológico muito grande, como sensores, né, em células solares de Gratis, né, dessa terceira geração, que é por corantes ali. Também tem um potencial como um fotocatalisador na descontaminação, por exemplo, de indústria têxtil, por exemplo, onde se tem ali como é que eu posso dizer? Prováveis contaminações ali de águas residuárias ali, né, com esses corantes, por exemplo, de indústria têxtil, e ele tem um potencial muito grande, né, como fotocatalisador. E justamente a ideia de você buscar materiais, né, com menor, né, tamanho, né, dentro da escala nanométrica, é justamente porque essas propriedades elas são potencializadas, né, em razão de que quanto menor o tamanho desse material, que a gente estuda isso e vê que a área superficial dele ali, ela aumenta. Então, esse material, de certa forma, ele passa a ser mais reativo, né, com as diversas combinações. E, por exemplo, tu comentou a respeito lá dos nanofios, né? Ele, apesar de ser um semicondutor, mas ele tem uma resistência grande, né? Mas é característica de alguns materiais cerâmicos, né? E quando tu submete, por exemplo, esses materiais a um aquecimento, né? Tu vai aumentando a temperatura onde esses materiais estão envolvidos ali, essa resistência ela passa a diminuir, né? Ele passa então a ter uma condutividade um pouquinho melhorada, né? Então, com prováveis aplicações nesse sentido. Por isso que se constrói e se fabrica, por exemplo, nanofios, né? E é um material que além de todo esse contexto que eu falei, ele pode ser feito, né, sintetizado sob diversas morfologias. A morfologia que eu mostrei ali para você naquela imagem da microscopia eletrônica de transmissão, né, algo assim não é tão esférico, mas em algumas imagens que eu tenho na minha tese dá para ver assim que ele tem um formato um pouquinho hexagonal, mas a gente consegue fazer eles em diversas morfologias, como um fio, né, alguns dizem assim, formato de flores, e isso tudo ele tem uma implicação nas propriedades, e depende também de onde tu quer aplicar ele, né? De repente, essas nanopartículas que eu sintetizei aqui, elas podem ser muito boas para células solares de terceira geração, mas pode não ser um antibacteriano muito bom, né? Pode acontecer isso. Então, ele também tem uma aplicação como antibacteriano muito grande, né? E bem genérico seria isso, né? Essas nanopartículas, esse potencial tecnológico, porque é muito vasto, na verdade, né? A aplicação uma classe de materiais, assim como o TiO2, que tem assim uma aplicação bastante ampla, né? É um range muito grande de aplicação. E a ideia da gente obter isso em escala, né, cada vez menor é justamente para potencializar essas propriedades, né? As propriedades que a gente chama de interesse aí para engenharia. Não sei se eu consegui te atender aí, Paulo, na pergunta. Atendeu, sim. É uma classe que realmente tem muito potencial, inclusive para fazer magnetoresistência túnel, espaçador, entre camadas magnéticas, entre outros.
Pode ser combinado com outras coisas e potencializar, por exemplo, propriedades magnéticas. Eu já li muito trabalho ali que tu combina ali o óxido de zinco com a séria, que tem também propriedades magnéticas, Eu com mais óxido, para com esse lado, óxido de... na minha área de magnetismo, então a Uhum, aplicação com magnetismo tem bastante. tem bastante. Obrigado. E é como eu te falei, né? Da forma como a gente sintetiza e processa, tem um reflexo muito grande nas propriedades, né? Então, de repente, sei lá, esse processo aí da tapioca vai te dar um material com boas propriedades magnéticas ali, né? Quem sabe? Professor Mário Mar, pode perguntar. Opa, William, parabéns por la... ¿Se escuta? sim, estou escutando. Tá. Parabéns por la apresentação que você fez, tá? Eu quero fazer uma pergunta de acordo com a apresentação que você falou que você trabalhou com tapioca, certo? Sim, sim. Aham. Você fez um processo técnico e encontrou nanopartículas da tapioca, tá bom? A pergunta que eu quero fazer é, você verificou ou comprovou em outros compostos agrícolas, por exemplo, a batata, macaxeira, abacaxi, não sei. Se tem outros produtos agrícolas tem também nanopartícula ou só a tapioca tem essa propriedade? Eu entendi a tua pergunta, Marama. Na verdade, eu não obtive as nanopartículas de tapioca. Eu obtive as nanopartículas do óxido de zinco, né? Que foi através desse processo onde a tapioca ajudou a diminuir o tamanho, né? Então, ela funcionou ali como um quelante no meio reacional e ajudou ali a diminuir esse tamanho. Mas eu entendi a tua pergunta. Isso foi um trabalho que a gente fez lá no laboratório também. A gente testou outras fontes botânicas, né, amidas de outras fontes botânicas, e a gente constatou que tem uma diferença, sim, lá nas propriedades. Eu não vou dar spoiler agora para vocês, porque é um trabalho também que a gente tá publicando, mas sim, né, muito em razão, no começo da minha apresentação eu mostrei ali, né, que dependendo da fonte botânica de onde a gente extrai esse amido, a gente pode ter ali teores de amilose e amilopectina, que são os dois polímeros que compõem, né, o amido. Então, dependendo da fonte botânica, esses valores, eles são diferentes. E isso tem um reflexo lá quando a gente faz a síntese das nanopartículas, né, e no final nas propriedades, né. Mas sim, a gente testou aí amido de batata, amido de milho e a gente conseguiu resultados aí interessantes aí que também vai estar saindo aí, não vai demorar muito essa publicação aí. E assim, o que me levou a concluir, né, também por esse trabalho paralelo que a gente fez, se você tem ali uma fonte ali onde você consegue extrair esse polissacarídeo, né, que o amido é um polissacarídeo, então isso é um produto que tem potencial para ser aplicado nesse tipo de síntese, né, sol-gel assistida por esse polissacarídeo aí que você extrai, né. Consegui responder, Mário, uma pergunta? Sim, obrigado. Muito obrigado. Ok. Tem uma, William. Tem uma pra ti aí. Uma pergunta. No chat, né? Tem aqui, né? Não, eu vou fazer uma pra ti. Tem uma no chat também. Deixa eu ler a do chat, aí Vai lá. eu já te passo a vez. Professor, o senhor tem conhecimento de outros materiais de baixo custo que podem substituir a tapioca nesse processo apresentado? Eu acabei de responder a pergunta dele, tá certo. Pode ir, Elis. Pode fazer a Beleza. pergunta. A gente sabe que o óxido de zinco é uma das principais propriedades dos varistor, né?
Tu já tinha até comentado comigo na formação desses equipamentos que é usado em placas eletrônicas em gerais. Tu fez uma síntese baseada no óxido de zinco, mas o teu produto não foi um varistor, né? Foi uma Não. nanopartícula, mas não um varistor. Qual seria o caminho, na tua visão, para chegar a um varistor? É que, na verdade, agora a gente sintetizou, né, no meu trabalho, o material. Então, tem material e agora é pegar ele e submeter a testes propriamente dito, né, de varistor, né? Então, a gente consegue fazer isso lá no laboratório, lá onde eu fiz o doutorado, a gente consegue fazer essas medidas, essa caracterização elétrica tranquilo lá. Que o caminho agora é pegar esse pó nanométrico aí de óxido de zinco, que na verdade ele sozinho ele não é um varistor, né, mas ele é o material, é a matriz, né, para se combinar com outros óxidos e no fim a gente consegue obter um varistor. Para quem não sabe, um varistor é um dispositivo de segurança, né, em circuitos aí, né, de fuga de tensão, né? Esse dispositivo ele serve para isso. E ele só, por si só, ele não é um varistor, né? Então precisa combinar ele aí com outros óxidos e aí a gente consegue pegar isso e submeter a um teste, né, de corrente de tensão mesmo, né? Onde a gente joga ali, a gente pode jogar até 1000 volts ali de tensão, uma certa quantidade de material. A gente gosta de fazer na forma de disco, ele prensa ele ali e joga a tensão ali até 1000 volts ali, né, e vai traçando umas curvas de corrente de tensão e no final a gente tem uma curva característica de varistor, né? Então quando ele obedece aquela curva ali, né, e a gente diz então que esse material ele tem características de varistor, né? Então até agora no meu trabalho de doutorado a gente foi só mesmo para sintetizar e fazer algumas caracterizações e mostrar algumas propriedades, né? E a partir de então é pegar esse material e ver as propriedades varistoras dele, né, frente a outros óxidos de zinco obtidos por outros processos de síntese, né? Porque, de novo, a forma como a gente processa, sintetiza, ele tem um reflexo lá nas propriedades, né? Beleza, era isso. Mais alguma pergunta? O pessoal tá tímido aí para perguntar? Eu acho que Bom, a questão então, toda é que é bem específico o tema, né, William? Aí é uma área de física mesmo que envolve muita a química, né? E aí é uma coisa que nem muita gente não tem lido, não tem uma leitura sobre essa. A área de materiais ela é bem multidisciplinar, né? Então a gente precisa de certa forma dominar ali um pouquinho da física, um pouco de química e por aí vai. Então vou perguntar mais alguma coisinha aqui, Williams. Diga lá, Paulo. Não é nada em específico, não, uma coisa mais pessoal também, né, que é sobre a pesquisa que tu fizeste, foi em Porto Alegre, não é isso? Isso. E qual a tua pretensão atual agora? Vai continuar nessa área aqui em Macapá, porque em Macapá é limitado por algumas certas tecnologias que não tem por aqui, né? O teu trabalho esbarra nisso, experimentalmente? É uma boa pergunta, né? Isso foi um dos motivos que me levou a trabalhar com esse processo, né, envolvendo tapioca, justamente na possibilidade de, quando do meu retorno para cá, para o Amapá, eu pudesse dar continuidade em pesquisas nesse sentido, né? Então, eu não quis trabalhar com outras coisas lá, que a área de cerâmicas avançadas lá no laboratório onde eu fiz o doutorado é bem forte, né?
Então, tem todo um mundo dentro das cerâmicas avançadas, cerâmicas eletrônicas, enfim, tem todo mundo. Então, eu quis trabalhar com a proposta de sintetizar os materiais justamente porque aqui a gente consegue, e é uma rota de síntese simples, né? Se algum dia alguém tiver oportunidade e vier conhecer e eu mostrar para vocês como que se sintetiza, é bem simples. É, então, obter o material é simples e relativamente fácil, e dá para fazer aqui no Amapá. Aí a gente esbarra só na questão de eventuais caracterizações, né? Mas nada que parcerias, né? Então, esse tempo que eu passei lá em Porto Alegre, lá na universidade, estabeleci uma conexão muito forte, né, com o laboratório lá, e então essas caracterizações a gente consegue trabalhar de forma de parceria, mas produzir, sintetizar o material, isso tranquilamente consegue fazer aqui, e por isso, então, que eu trouxe a proposta de trabalhar com esse doutorado, e já expandiu o horizonte, porque eu já consigo enxergar várias coisas em que eu posso agora adaptar a rota Sol-Gel, não apenas usando a tapioca, né? Então, não vou dar spoiler também para vocês, mas já consegui visualizar dentro do nosso contexto amazônico, que a gente está dentro aqui de uma variedade, uma riqueza muito grande, Usar a maisena. né? A maisena eu já usei, já funcionou. Era o que quando eu respondi a pergunta ali do Mário Omar, foi isso que a gente fez. A gente usou amido de milho. Funciona, dá certo também. Mas dentro de outros produtos naturais eu já consigo visualizar outras coisas que eu consigo adaptar, né, dentro dessa rota Sol-Gel e usar, né? Como é uma questão de síntese, né, e é simples, É simples. então dá de fato para conseguir aqui, né, que tem parcerias aí, tem a UEAB que tem difratrômetro, tem a Universidade Federal do Amapá que tem o microscópio de transmissão eletrônica, transmissão não, o de varredura eletrônica, o de força atômica, e outros colegiados lá, além da física, que tem acho que o Mário sabe, né, que tem lá o microscópio de varredura eletrônica e, inclusive, o cara lá da farmácia, com o Tavares, Sim. disse que foi aprovado um TEM para ele, não, um microscópio de transmissão eletrônica, que seria genial para te fazer essas coisas aí. Bom. A escala. Então, assim, dentro de um contexto de síntese e de algumas caracterizações mais básicas, e são básicas, mas que já ajuda muito, como difração de raio-x, isso é uma coisa que tranquilamente a gente consegue desenvolver aqui no Amapá, e o meu sonho é a gente conseguir instituir aí um grupo aí de pesquisa nessa área, né, de materiais assim, e que a gente possa levar assim divulgar mais os trabalhos aqui do Amapá no âmbito da área de materiais, né? Então é um tema que de certa forma desperta curiosidade lá fora, né? Então teve esse artigo que a gente conseguiu publicar no começo do ano e tem esse outro que eu tenho boas esperanças de que o editor vai aceitar as nossas modificações que a gente fez lá, e é um tema que chama atenção, né? E tem boas perspectivas para se trabalhar com isso aqui no Amapá. Pois bem, meus colegas, acho que não vão mais fazer a pergunta. Eu vou parar a gravação para que o vídeo não fique muito longo lá no YouTube. E se a gente quiser, quem quiser continuar o bate-papo, a gente continua aqui.